assistir agora mais uma produção do site Espiritismo BH. Bom proveito! Wagner, bem-vindo ao Espiritismo BH. É uma alegria para nós também. Hoje é um dia especial, uma gravação especial. Nós vamos falar sobre o Chico Xavier, um motivo de muita alegria para o nosso coração tê-lo aqui conosco. E gostaríamos de começar com a infância do Chico, os fatos mais marcantes desse período inicial desta sua encarnação. Falar de Chico Xavier significa remontar a um apostolado. Nós temos o Chico como uma referência de espírita cristão na atualidade do mundo, resgatando na sua prática diária o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem um lugar muito especial nessa galeria dos grandes vultos e por isso é sempre válido lembrar a sua história para que possamos nos inspirar e nos corrigir naquilo que ainda temos de imperfeições, para que a luz maior se reflita consoante aconteceu com ele próprio. Nós temos a infância de Chico Xavier como um chamado, sem dúvida alguma. Nós vamos percebê-lo com seus 5 anos de idade, tendo a mãezinha partindo desta vida para o mundo espiritual. E fatos muito especiais assinalariam a sua missão, o seu trabalho nesta reencarnação que nos é objeto de análise, de estudo. Nós temos então a mãe partindo, deixando-os na bênção da nossa Mãe Santíssima, confortados, prometendo que voltaria. E esta criança de 5 anos passaria a ver a mãe e teria, por exemplo, um episódio no seu acervo, que é riquíssimo desses fenômenos espirituais, norteando para uma vida de doação, quando ele, saudoso, refugia-se das surras que recebia da sua madrinha, a quem ele fora confiado em função da família numerosa, 9 irmãos, e o seu pai não tinha condição de reter todos até que se casasse de novo. Ele então foi confiado à sua madrinha de batismo. E essa madrinha, que tinha um filho que não era nem um pouquinho parecido com Chico, ela dava uma surra por dia no Chico e chegou a cravar na sua barriguinha garfo. E dizem os amigos mais íntimos, como Arnaldo Rocha, que ele carregou essas marcas no seu organismo. Nós temos então um episódio muito bonito em que ele, chorando, com saudade da mãe, com fome, vê a mãe, conversa com ela, ela promete que arranjaria uma outra mãe para ele, que chegaria no grande futuro, e ele apresenta para a mãe a sua necessidade de comer alguma coisa, ele tinha fome. E a mãe então lança mão de recursos e fala para ele assim: aguarde que eu vou trazer pão para você. E daí a pouco vem um cachorro com pão na boca. E ela aparece para o Chico e diz assim: está aí, meu filho, o pão para você se alimentar. E esse episódio é muito bonito porque o espírito de Emmanuel, através de Chico no futuro, ensinaria que Deus ajuda o homem através do homem e das circunstâncias. E nós vamos perceber que um espírito tem como influenciar as forças da natureza e mesmo o animal para executar determinadas tarefas. Então são notas muito bonitas da infância dele, sofridas, mas que a gente vai perceber o porquê delas na sua trajetória luminosa a serviço da grande causa. E como foi a vida de Chico durante a juventude? Ele cresceu com muita dificuldade, desde essa infância mais remota, e vai encontrar depois o conforto da sua segunda mãe, Cidália Batista, que, num ato de nobreza, reúne todos os filhos do Sr. João Cândido. Ela se casa com ele com essa condição, de reunir de novo todos os filhos que estavam espalhados. E cria os seus filhos e dá ao seu João outros filhos. Era uma família muito numerosa, que lutava com muitas dificuldades financeiras. Seu João era um operário comum, ele e Dona Maria João de Deus chegaram a trabalhar numa fábrica, até que se mudaram então para Pedro Leopoldo. E lá ele se tornou vendedor de bilhetes de loterias. Então uma atividade que não era tão lucrativa. A sua mãe tinha muitos filhos para criar. Ela desencarnou com 34 anos, em 1915, ele tinha 5 anos de idade. E nós vamos ver a Cidália, então, reunindo esse rebanho e executando a promessa da mãe que aparecia para o Chico, nos seus 5 anos de idade. E ela reúne esses filhos e dá muito amor. O Chico teria nela
um apoio extraordinário. Nós até podemos citar antecipadamente que nesse período em que se desenvolveu a sua mediunidade e que ele não tinha com quem dividir isso, e nós vamos entender que os amigos preciosos que o auxiliar chegariam mais à frente, ele ouvia as coisas, a partir de 1931 especialmente, nós vamos voltar a isso, a esse período. Ela seria, na fala de Chico, aquela alma caridosa que se dispôs a ouvi-lo, embora não entendesse tudo aquilo que acontecia com ele. E no fato de falar o que ele via e ouvia dos espíritos, ele tinha a alma aliviada. E ensina para a gente que o médium precisa sempre de alguém para compartilhar aquilo que ele vivencia e que ainda é inabitual no nosso mundo terreno, muito objetivo no que diz respeito no trato com a matéria. Pelo que você explicou, Wagner, então a juventude de Chico não foi uma juventude de diversão, de lazer, né? Como jovem ele teve de ajudar no sustento da família? Nós temos o período da juventude do Chico de muito trabalho, porque ele teve que ir para uma venda para ajudar na sustentação da própria família, ele teve que ir para uma venda trabalhar, e trabalhava com tudo. Nessas vendas antigas, se vendia desde a cachaça, para aqueles que tinham o hábito, né? O hábito do álcool, até mantimentos e outros gêneros de manutenção das famílias. E é curioso que nesse período ele tinha já percepções espirituais. Nós vamos conhecer aquele fato do Espírito Augusto dos Anjos, enquanto ele molhava aquela plantação de alhos, tentando passar para ele aqueles sonetos complexos, né? Em que ele tem aquelas imagens muito fortes, aquelas palavras até técnicas no que diz respeito à evolução. E ele tinha dificuldade. E o Augusto dos Anjos chega a dizer para ele que ele não tinha capacidade para compreendê-lo e retratá-lo. Mas nós vamos ver Chico Xavier até os seus 17 anos lutando muito. Depois ele vai para a fábrica de tecidos e ali ele contrai inclusive tuberculose. Ele fica doente dos pulmões e ele então sai do trabalho por orientação médica até que ele mais à frente iria conseguir a sua incursão no Ministério da Agricultura, onde ele trabalhou por mais de 30 anos consecutivos. Nós vamos então perceber que nessa época a família de Chico é visitada por uma provação muito difícil, que é a obsessão da sua irmã Maria Xavier, uma irmã muito querida de Chico. E ela passou a ter problemas seríssimos por influência de entidades contrárias ao bem, perversas, cobrando coisas do passado. Como eles não compreendiam nada daquilo, eles buscaram o auxílio por orientação de outras pessoas, de um casal que existia na cidade de Matosinhos e que era um casal conhecido como um casal estranho, porque eles lidavam com forças que o povo reputava ser do demônio. Mas ao mesmo tempo ele era um homem muito caridoso para toda a comunidade. Era o seu José Hermínio Perácio e a sua esposa, Dona Carmen Pena Perácio. Eles iriam buscar auxílio e ali a Dona Maria, a irmã de Chico Maria, que se tornaria uma grande trabalhadora da doutrina, companheira de Chico, mudou-se para Belo Horizonte inclusive, ela conheceria a sua cura, ela encontraria a sua cura nos tratamentos espirituais. E o Chico se revelaria o grande médium que nós conhecemos, porque foi numa dessas reuniões em que ele recebeu orientação de um espírito, através da Dona Carmen, que ele deveria tomar do lápis e procurar desenvolver a psicografia. Nesta época,